Olá, seja bem-vindo ao Aguiar DevTalks. Eu sou o Thiago Aguiar, o seu host. E hoje, no programa número 40, vamos falar de mais um programa dessa série que eu gosto tanto, sou suspeito para falar, que é sobre a transição de carreira. E se você é novo por aqui e não sabe, esse não é o primeiro vídeo dessa série. Nós já conversamos com pessoas de outras profissões, como um advogado e um enfermeiro. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter e LinkedIn. E agora vamos conhecer os nossos convidados. Pessoal, vamos agora conhecer a nossa convidada de hoje, a Grace, para contar um pouquinho da história dela, da transição de carreira. Grace, seja muito bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui. Maravilha. E com a gente aqui também como co-host hoje, para me acompanhar nesse papo, tem o Yuri. E aí, Yuri, beleza? Gente, eu acho que esse episódio vai decolar, hein? Literalmente. Boa. E vamos lá. E para começar, Grace, não tem como começar de uma forma diferente, né? A gente quer saber um pouquinho, né? Cada vez que a gente tem esse programa é muito divertido, porque a gente traz pessoas de cada um com uma profissão diferente. A gente já começou com pessoas aqui de várias profissões, né? Pessoas que já foram enfermeiro, advogado, né? E hoje, né, estamos trazendo aqui alguém que foi comissário de bordo. Então é algo bem diferente. Então a gente queria saber como que era um pouquinho aí da tua rotina, como que você começou nessa área, como que, né, começou o seu interesse, né? Nossa, eu fui comissária de voo por 10 anos, então eu comecei assim, lá atrás, na época a gente nem tinha internet, que nem era assim toda hora, então o começo foi um pouco difícil eu achar algumas informações a respeito do curso, como é que eu fazia para entrar na área, porque é uma profissão muito fechada, assim, né? Então, na verdade, eu comecei o curso de comissária porque eu gostava muito de idioma. Eu já tinha feito inglês, já tinha feito espanhol, já tinha feito francês. E aí eu não tinha muita opção de faculdade, assim, porque eu não queria fazer relações internacionais, eu não sabia que área que eu queria. E falaram, por que você não vai ser comissária? Aproveita que você já fala uns idiomas aí. Então foi assim, meio que eu engrenei na área. Eu não tinha conhecimento de ninguém que voasse antes, eu só tinha entrado no avião quando eu era criança, então foi tudo meio cair de gaiato no navio. E aí eu fui ficando, falei, vou experimentar por 1 ano, vou experimentar por 2, aí eu falei, nossa, que legal. Quando eu vi, já tava lá 10 anos. Mas foi bem assim, sem querer, querendo, a gente não vê o tempo passando, né? A gente sempre acha que as coisas passam devagar quando você tá lá no meio do... Literalmente, o mundo gira rápido. Viajava pra fora, Grace? Ou era só aqui pro Brasil? Conheceu muitos lugares aí? O Brasilzão, meu Deus, acho que eu conheci quase todos, assim. Até o Acre a gente fazia voo. Ele existe. A gente tinha essa brincadeira de que o Acre existe. Posso provar, né? Posso provar, tenho fotos lá. No começo a gente faz só voos nacionais e depois a gente vai evoluindo para os voos do Mercosul e internacional de acordo com cada equipamento, né, de cada tipo de avião. Então, às vezes o avião faz voos aqui para o Mercosul, outro tipo de avião faz voos para a Europa, que tem mais capacidade e tudo mais. Mas eu fazia voos para o Mercosul e para os Estados Unidos. Que top. E o que motivou a sua mudança aí depois de 10 anos, né? Sendo que era algo que começou de um jeito aí, meio que apareceu uma oportunidade e tal, você tava curtindo, mas depois de 10 anos, o que te fez procurar outra área? Olha, o começo, tudo é uma maravilha, né? Quando tudo é novidade, você fica empolgado, ainda mais que eu era nova e tudo mais, a gente tinha outras coisas para descobrir, né? Culturas diferentes, cada dia a gente trabalha com uma tripulação diferente, então era muito legal ter esse contato. Só que depois de um tempo, você fazendo a mesma coisa, começa a dar aquela enjoada e tudo mais, aí a empresa passou, que eu tava, né, trabalhando, ela passou por uma demissão grande. E aí eu falei, meu Deus, na época eu tinha 8 anos de empresa, fazia 8 anos que eu fazia exatamente a mesma coisa. Aí eu falei, eu preciso de um plano B, porque se essa demissão chegou perto, a próxima com certeza eu vou ter que ter um plano B, porque companhias aéreas no Brasil são poucas. Se eu trabalho em uma e ela me mandou embora, eu só vou ter mais 2, 3 opções. Então eu preciso de um
um plano B que seja muito viável, que eu consiga entrar rápido na área e que eu não sofra muito, né? E foi exatamente o que aconteceu. Chegou a pandemia, eu fui demitida e eu fiquei 1 ano sem emprego, assim. Então, eu já tinha feito o plano B um pouquinho antes de ser mandada embora, eu tinha começado a faculdade e eu me dediquei mais aos estudos, essas coisas assim mais aprofundadas na área quando eu realmente tive tempo, que foi quando eu fui mandada embora, né? Você fica desempregado, 12 horas estudando, ralando. Faculdade de quê, Grace? Qual era o seu curso? Eu fiz engenharia de software. Legal. Inclusive, a história assim, da faculdade é engraçada, porque eu tava voando com um colega, a gente fez um voo super legal e a gente comentou essa história do plano B que a gente tinha que fazer. Aí ele falou, vamos fazer uma faculdade? Aí eu falei, vamos! Eu te ajudo, você me ajuda? Eu te ajudo, você me ajuda? Aí ele falou, vamos! E eu falei, mentira, né? Aí, tipo, terminou o voo, cada um foi pra sua casa. Aí a gente nunca tinha se conhecido, a gente se conheceu naquele voo. Então eu falei, acho que não vai rolar, né? Foi só da boca pra fora. Aí, por coincidência, a gente se encontrou de novo. Uma semana depois, assim, fazendo reserva, né? Que a gente fala, quando a gente fica à disposição da empresa, se acontecer alguma coisa com algum comissário, aí a gente substitui. Então a gente tava fazendo uma reserva. Aí ele falou, e aí, vamos fazer a matrícula? Eu falei, menino, mentira que você quer fazer esse curso mesmo, de verdade? Ele porque é meu amigo, ele trocou de profissão, ele se deu super bem na área, eu acho que a gente tem essa capacidade, vamos fazer? Eu falei, será que eu me meto nessa enrascada? E aí a gente falou, então vamos. Aí a gente começou a faculdade junto e eu acabei saindo, né, ele acabou voltando pro voo. A gente foi mandado embora na mesma época, mas depois ele acabou voltando pro voo. Vocês fizeram junto na faculdade? Fizemos juntos, a gente concluiu o curso. Só que ele não quis, ele seguiu até por um tempo, mas ele não curtiu muito, assim, e resolveu voltar. Bom, você falou aí que fez a faculdade, né? Mas imagino que da hora que você entrou na faculdade até a hora de conseguir a sua primeira oportunidade, teve muita coisa aí que aconteceu, coisa que você teve talvez correr por fora. Então conta um pouquinho pra gente aí, pra chegar no seu tão sonhado sim aí na área, né? Ainda mais friozinho na barriga, imagina de estar entrando numa área onde você não... totalmente nova, né? Depois de tanto tempo fazendo outra coisa. A gente tem que aprender a aprender de novo, né? Porque eu já tava há 8 anos fazendo o mesmo exercício da profissão, então eu entrei num curso totalmente diferente e fui levando, assim, era difícil porque a mala ficava pesada, tinha que levar computador, a gente chegava do voo de madrugada, mas tinha prova para fazer de manhã, a gente estudava durante o pernoite, todo mundo saindo, aproveitando, e a gente estudando, e assim eu fui indo durante o voo, né, o tempo que eu trabalhava na aviação. Quando eu fui mandada embora, eu falei, eu tenho que pôr esse meu plano bem em prática, né? Só que eu não conhecia nada. Eu não sabia nada de linguagem nenhuma, front-end, back-end, qualquer área que pagava mais, porque eu tava muito interessada no salário também, porque eu tava desempregada, né? Então isso era um fator super importante pra mim. Então o que eu fiz? Eu atirei pra tudo quanto é lado. Fiz o errado, assim, né? Que hoje eu não recomendo pra ninguém. Todo mundo que me pergunta, por onde eu devo começar? Entenda todas as opções que você tem no mercado. Hoje em dia a gente tem muita área de tecnologia. Que programa, que não programa, que mexe com desenvolvimento, que trabalha com pessoas diretamente, não exatamente no código, né? A gente tem muitas opções. Eu não entendia isso. Então o que eu fiz? Todos os cursos que tinha disponível no mundão aí da internet. Tem curso X, vou fazer. Tem curso Y, vou fazer. Fiz todos, assim. Eu acho que eu cheguei a ter 32 certificados no primeiro ano da pandemia aí, porque tudo que tinha de graça pra fazer, eu tava lá, entendeu? Isso então, junto com a faculdade. Junto com a faculdade. Aí... porque eu não tinha tempo pra perder, eu já tenho 35.
Então, quando eu ingressei, eu já tinha mais de 30. Você começa a fazer algumas entrevistas, o que era raro, né? Porque quando você está começando, é essa dificuldade que você tem de ingressar no mercado de trabalho, de você conseguir um portfólio legal, de você conseguir uma entrevista. E quando eu ia para uma entrevista, sempre tinha, assim, 3, 4 pessoas junto, e tudo mais nova, com experiência, já tinha feito estágio, já tinha MBA, e eu lá ainda fazendo os cursinhos da internet, né? Então foi bem complicadinho no começo. Tu teve muitas entrevistas, assim, de empresas diferentes, de áreas diferentes, até tu conseguir teu primeiro sim? Eu tive. Primeiro, eu fiz front-end, aí eu fiz alguns cursos, aí depois eu fiz desenvolvimento mobile, aí eu fiz pouca coisa de Java, né? Que hoje eu sou back-end. Então, as partes de Java que eu tinha visto, até eu conseguir o emprego, era só as coisas da faculdade. Então, a maioria das entrevistas que eu fiz era para desenvolvimento front-end, assim, no começo. Porque era o que eu estava dando foco de estudo e a maioria das entrevistas que tinham eram sobre o front-end. Eu falei, vamos ver se vai ou não. E até conseguir esse primeiro sim foi muito difícil. Eu fiz várias entrevistas. Fiz algumas amizades nessas entrevistas, trocava os contatos, falava com as pessoas, mesmo eu não passando, porque a maioria das entrevistas sempre tem uns testes, assim, e eu lembro da primeira entrevista que eu fiz, que eu tava 10 anos sem fazer entrevista, então fazer uma entrevista remota era muita novidade pra mim, eu fiquei super nervosa, eu não tinha fone de ouvido, eu não tinha cadeira gamer, eu estudava na sala, então eu tive que arrumar um canto na sala, eu tenho 4 gatos, então eles passavam na frente, eu ficava super nervosa pra fazer, eu, sei lá, dava um desespero, assim, sabe, que a internet não ia funcionar, que meu computador ia travar. Acabar a energia. E é super normal hoje em dia, assim, hoje eu entendo isso, mas na minha primeira entrevista não. Da tua fala agora, eu já peguei assim, vários insights interessantíssimos, né? A primeira que você falou foi que a área de TI, ela tem várias ramificações ali, né? Tem várias áreas, e geralmente a pessoa quando quer entrar na carreira, ela não percebe isso, né? Às vezes pensa que é só programação, e ela se arrepende, ou ela não era aquilo que ela imaginava e acaba desistindo. Mas aí tem, sei lá, agilista, tem testes, tem QA, tem produtos, área de produtos, a área de desenvolvimento, tem back-end, tem front-end, tem mobile, né? Já passou pelos 3 aí, já conseguiu ver ali qual é o caminho, pegou o caminho do back, que é o melhor caminho, tá? Mas já pegou ali o caminho do back. E assim, isso é legal, porque tem muitas pessoas aqui que estão ouvindo que querem entrar na área também, né? E pegar uma pessoa que conseguiu e trazer esses insights interessantes é muito bom. E aí eu encaixo aí uma próxima pergunta. Você já está há um tempo já desenvolvendo na empresa, né? Acho que já está como programadora júnior lá, né? Pleno. Já está como pleno, olha só. É isso aí, a dedicação, estudo, ó, chega lá. E aí a pergunta que eu queria te fazer, já conseguiu chegar lá como pleno? E aí vem, qual é a dica da galera que está entrando aí como programador júnior? Como foi que tu conseguiu chegar lá em pleno? Melhorar soft skills, melhorar ali conhecimento técnico na linguagem. Tem uma dica aí para a galera que está como júnior hoje conseguir chegar lá como pleno? Nossa, várias dicas. Inclusive, quando eu resolvi fazer a transição de carreira, na minha cabeça, toda a minha parte de comissária não serviria para o meu cargo de dev, né? Que eu queria ser desenvolvedora, eu já tinha essa noção. E eu já tinha escolhido, já tinha passado por todos esses cursos, que não é necessário. Se você conhecer um pouco do que faz cada... Isso já é uma dica, né? Você conhecer o que faz cada área, você conhecer o que faz cada cargo, já vale muito. Você fala assim, essa parte eu me identifico, essa não. Conversar com pessoas, fazer contatos no LinkedIn, eu fiz muito isso. Entrava lá no LinkedIn, pegava um dev qualquer e falava, oi, tudo bem? Eu tô entrando na área, será que você pode me dizer como é que é o seu dia a dia de trabalho, para saber se é isso mesmo que eu quero ou não? E assim eu fui indo. E outra dica que eu dou é estudar, muito, porque não tem jeito, assim. Ainda mais da área de tecnologia, é tudo novo, tudo se transforma, e não desistir nunca, porque
essa bagagem que eu tive de 10 anos como comissária me serviu muito, assim, como dev. Porque eu pensava, eu quero entrar numa área que eu não converse com o público, né? Porque eu tava meio saturada dessa parte, assim, de ter que lidar com essa parte de público, de ter que lidar com as pessoas. Leda engano quem acha que desenvolvedor só lida com código, porque é problema do mesmo jeito, a gente tem que resolver com as pessoas e tudo mais. Então eu acho que essa parte de soft skills me ajudou muito nessa parte de desenvolvimento de carreira mesmo, assim, sabe? E é uma coisa que eu percebo até hoje, que a maioria dos programadores tem uma dificuldade enorme de se comunicar. E muito dos bugs, inclusive, acontecem, ou então as tarefas atrasam, porque não foi... foi alguma coisa de comunicação interna entre produto e desenvolvimento, entre comercial, entre outras partes do funcionamento da empresa, que ficou com a comunicação falha. Então eu acho que essa parte de assertividade na comunicação que eu trouxe da aviação, resolução de problemas, assim, urgentes, né? Quando acontece um problema no avião, é sempre urgente, não tem como você falar, para ali na próxima nuvem. Não dá, né? Isso aí é uma dica muito boa pra galera, porque eu digo pela minha experiência, eu já passei por vários times, e às vezes a gente acaba decidindo escolher uma pessoa que, como está na seleção, por exemplo, que ela tem um desempenho, uma soft skill, uma comunicação melhor do que aquela que apresentou uma técnica melhor. Porque a técnica você consegue trabalhar mais facilmente e desenvolver. Uma soft skill, às vezes, é muito difícil de trabalhar. Então, assim, conseguir ter essa comunicação, essa soft skill bem trabalhada, acho que isso daí é uma das principais características de quem está querendo subir na carreira. E aí, eu me lembro que tu falou que já tinha estudado línguas, outras coisas, né? Tu conseguiu aproveitar essa habilidade nessa nova carreira? Teve outras habilidades ali de comissária que conseguiu trazer, além da comunicação, para a área de TI? Olha, a maioria das coisas no código geralmente é em inglês, documentação é tudo em inglês, então se você for ver os vídeos dos indianos, que sempre, não tem um dev que nunca viu um vídeo de um indiano com inglês difícil, então eu acho que o idioma me ajudou muito nessa parte, mas eu acho que essa resolução de problemas, assim, resiliência, essa parte de soft skills mesmo, de saber chegar para um colega de trabalho que fez um código errado e falar, olha, num code review, por exemplo, olha, legal o seu desenvolvimento, mas acho que essa parte aqui não dá pra gente melhorar assim e evitar um conflito maior, sabe, entre os times, entre as equipes e tudo mais. Eu acho que me ajudou bastante. O técnico, a gente aprende rápido, uma linguagem, desenvolver qualquer habilidade técnica, você consegue aprender. Agora, o soft skills é treino, todo dia você tem que estar ali, então demora um pouco mais para você acertar essa parte. E eu diria, não só demora um pouco mais para acertar essa parte, como muita gente demora para se preocupar com essa parte, né? Porque tem gente que tem 10, 15 anos de carreira e acha que nem sequer precisa melhorar, ou que precisa dessa parte, né? Aproveitar e fazer um jabá, já que a gente falou de soft skills, tem um vídeo no canal onde eu falo soft skills e eu fiz um artigo lá no blog, guiar.dev.br, onde é um complemento lá do vídeo, onde eu trago algumas soft skills e uma delas justamente a comunicação, que eu acho que talvez, se não for a mais, é uma das mais importantes, porque como você muito bem falou aí, né, quantos problemas poderiam ser evitados por falha de comunicação, né? Se a comunicação tivesse ali sido feita de uma forma melhor, né? Ou se a pessoa tivesse um pouco mais disposta, né, a conversar, se abrir ali, não querer fazer sozinho e tudo mais. E aí eu tenho também uma pergunta aí ainda, né? Você aí, esse trabalho onde você está hoje, é a sua primeira oportunidade onde você está lá? Ou já mudou? Não, é o primeiro lugar. É o primeiro. É que hoje os negócios acontecem tão rápido, eu não sei quanto tempo você está lá exatamente, mas assim, me fala só uma última coisa. É legal conversar com alguém que está começando, justamente para ter essa impressão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre
sobre o pedir ajuda, né? Como é para você pedir ajuda? Quando que você pede? Você tem, tipo assim... Eu não vou nem dar muito para não influenciar. Me fala aí, eu vou nem comentar. Ai, olha, é super engraçado, porque assim, isso é muito difícil. Eu já vou começar falando que isso é super difícil. E mesmo eu que tô começando assim, a gente precisa muito de ajuda toda hora. E não é porque eu tô começando, porque você já tem 20 anos de carreira, que você também vai pedir ajuda. E eu tava 10 anos numa profissão, então eu já tava na minha zona de conforto. Eu nunca pedi ajuda pra fazer o meu serviço. Eu sempre dava aquela mãozinha pras pessoas, olha, posso te dar uma dica. Então eu já tava numa posição de conforto. Quando eu mudei, pra tudo eu precisava de ajuda, só que eu não sabia pedir isso daí. Eu falava, meu Deus, eu vou incomodar o sênior, não posso. Mas não, gente, isso é super normal. Hoje em dia eu adoro fazer pair. Eu acho que eu aprendo muito, assim, e eu falo que eu gosto de sugar tudo que eu posso, assim. Então, a melhor oportunidade que eu tenho pra ver é fazendo pair programming. Ô, Grace, explica aí pra quem tá ouvindo o que é pair programming. Pair programming é como você faz o código compartilhando a tela com outra pessoa. Então, você vai codando e a outra pessoa tá vendo, tá dando a opinião dela. Então, você fala, vou fazer essa parte do código assim, quero fazer um array Y. Aí a pessoa fala, não, acho que é melhor fazer de outra forma. Aí você vai lidando com isso. E eu acho que a gente aprende muito, assim, dessa forma. E pedir ajuda é difícil. Fazer pair programming para as pessoas pode ser, assim, um absurdo. No começo a gente fica super nervoso, porque parece que a pessoa tá te julgando, né? Quando você tá expondo. Eu ia falar isso. O seu código, assim. Mas não é bem assim. Pelo menos aonde eu trabalho, a gente tem uma equipe super acolhedora. Eu sou super agradecida pelos meus colegas, assim, sempre que eu precisei de ajuda, tava todo mundo disponível, então eu já falava logo, assim, quando eu era bem no começo, eu falava, olha, eu não sei. Não fica bravo se eu errar alguma coisa aqui. Então, e eu ia assim, sabe, como é que eu faço X coisa? Aí, no começo, você fica nervosa, não desenrola, porque você não tá muito acostumado, mas é prática, gente, não tem jeito. Programação, todo dia no código, você tem que estar ali. Porque senão você acaba esquecendo. E sintaxe de linguagem cada linguagem tem a sua particularidade. E eu acho que isso não tem que preocupar ninguém. Mas era uma preocupação que eu tinha quando eu estava iniciando, né? Mas esse negócio de pedir ajuda é super comum você não querer. E aí, quanto mais tempo você demora, mais frustrada você fica. Então, não hesitem em pedir ajuda sempre que precisar. Se você puder falar com pessoas que já estão na área, ou se você não conhece a pessoa, eu pedi ajuda para pessoas que eu não conhecia. Porque no começo é difícil. Então eu falava, é mais fácil eu pedir ajuda porque eu não conheço, porque ele não vai me julgar. Era muito mais simples. Eu entrava lá no GitHub do pessoal e falava, oi, eu vi o seu código. Será que você pode me explicar como é que funciona essa parte aqui que eu não entendi? Aí, tipo, a pessoa era super aberta. As pessoas têm muito medo, né, de pedir. Eu não sei o que é. Assim, gente, o sênior não é um bicho papão. Ele é só uma pessoa que está mais tempo lá, né? Todo sênior já foi júnior um dia. Então ele sabe o que o júnior está passando. Então, assim, tá com dúvida? Pergunte. O máximo que o sênior vai poder fazer é demorar um pouco para responder, porque ele está resolvendo algum incêndio ali de um bug para você. Acho que quando ele terminar, ele vai te ajudar. E aí, no meio dessas dificuldades que você relatou, tu consegue me dizer se teve algum momento nesse teu período de carreira, nessa introdução na área de TI, que tu chegou a pensar assim, puxa vida, isso não dá pra mim, eu vou desistir hoje, não vou mais continuar. Isso aconteceu contigo? E como tu fez para ser resiliente e continuar ali na carreira, mesmo passando por esse momento? Olha, eu vou dar um spoiler aqui, eu não conheço a Grace, mas se ela teve que lidar com o público, eu acho que ela é boa em resiliência, porque, olha, não é fácil não. Não é fácil. Você trabalhou com o público e você manter a compostura diante de coisas que muitas vezes a pessoa que tá te cobrando tá errada, mas é o cliente e você tem que saber lidar com aquilo. Então vai lá, Grace, quero ouvir. É bem isso mesmo. Eu acho que no começo eu demorei assim
acho que, sei lá, umas 10 horas pra poder fazer uma foto redonda assim no front-end. Eu falei, meu Deus, por quê? Eu não sirvo pra isso. É óbvio que não consigo aprender esse negócio. Aí desisti. Aí parava assim 5 minutos e tomava uma água, fazer outra coisa e falava, não, eu tenho que resolver aquele negócio, porque se eu não fizer aquilo, fica matutando no fundo da minha mente, sabe? Então, aí eu fui ver que aquilo não era bem pra mim. Então deixei de lado. Aí não desisti, mas mudei de foco. Então isso é uma das coisas que a gente aprende como dev depois de muita cabeçada, né? Quando você tá muito tempo naquele bug e não consegue desvendar, dá uns 5 minutos, respira, vai fazer outra coisa, distrai a mente. Porque quando você voltar, você vai enxergar o que tá acontecendo, né? E uma outra coisa, assim, que às vezes eu falo, ai meu Deus, não sirvo pra isso mais, chega, vou voltar pra aviação, né? É esses bugs que a gente fica horas e quando a gente vai ver, sei lá, é um ponto e vírgula no Java. Já passei dessa fase, mas... mas acontece. Acontece. É exatamente essa parte, assim, de dar 5 minutos. Hoje eu peguei um bug em produção, aí você fala, meu Deus, War Room pra lá, War Room pra cá, meia-noite, acontece alguma coisa. Aí eu falo, não. Mas aí você dá 5 minutos, respira e volta. Esse episódio aqui tá um prato cheio de insights interessantes, viu? Porque essa técnica aí é muito boa, eu acho que a galera, todo mundo usa, quem já tá na área de TI. Porque quem não, nunca encontrou a solução daquele bug quando vai dormir, quando vai no banheiro. Né, quando Sonha. Sonha, no outro dia já acorda. Não, vou direto porque eu tô com a solução na cabeça. Então, eu acho que é uma técnica que as pessoas deveriam pensar em desenvolver, porque dá um tempo, a pessoa respira melhor, enxerga com outros olhos e consegue resolver aquele problema, né? E assim, com tantos bugs já que você resolveu, com tantas técnicas que já adquiriu aí na área de TI, o que você pensa aí nos próximos passos daqui para frente? Já avisa um sênior, já avisa uma outra linha de carreira? O que tá vendo aí nessa área? A gente sempre quer crescer, né? Sênior sempre tá ali no foco. Mesmo eu sendo júnior, o sênior já tava ali na mira. Mas eu queria fazer uma pós de arquitetura de software, tô pensando ainda. Conversei um pouco... Quando eu entrei na empresa que eu tô hoje, né? Então, eu conversei um pouco com o arquiteto que é do meu time. E ele foi super aberto, assim, todo mundo tem um medo dele, porque ele veta todas as coisas, sabe? Você vai, joga uma ideia assim, aí ele pensa, aí ele respira, aí você fala, ai meu Deus, o que ele vai falar? Aí Pior que o trabalho do cara é esse, né? Aí todo mundo tem um medinho dele, assim, sabe? Ai, vou apresentar um projeto, ai meu Deus. Eu falei assim, eu quero ser essa pessoa que tá do lado de lá. Boa, então, eu vejo vantagens. Eu acho que o trabalho dele é muito legal, ainda mais na empresa, assim, a gente preza bastante pela arquitetura de todos os projetos, no geral, assim, e eu trabalho num projeto legado, então temos bastante trabalho. E tô mirando na especialização, primeiro no sênior, né, depois na especialização, mas já focando, assim, nos estudos. Bem interessante, acho que não todas as empresas têm, e eu até recomendo que, se tiver alguém de alguma empresa ouvindo, é interessante ter uma vertical, ter um setor só de arquitetura, para padronizar ali dentro dos seus projetos, para ter uma linha crítica dos projetos que vão vir, porque, queira ou não queira, um projeto que já nasce com a base bem feita, uma arquitetura bem elaborada, ela tem tudo para funcionar por anos. Né? E às vezes muita gente negligencia isso, porque acha que vamos entregar o produto logo que o cliente quer, depois a gente vê. E depois a gente vê essa bug, essa incêndio, e não tem quem argumente. Então, olha, a área não essa, viu? Só os pastel. Imagina as mensagens chegando na caixa da Grace, assim, tipo, esquenta o óleo aí, Grace. Tá chegando mais um pastel. Tá expedido pra ontem. De carne, de queijo aí. E, Yuri, mas você até falando isso aí da arquitetura e tal, né? Tem uma figura de um conhecimento ali para poder fiscalizar, né? Que a Grace tá falando. É exatamente isso, o trabalho do cara, né?
fiscalizar, ver se faz sentido o que tá subindo ali ou não e tudo mais. A gente tava até conversando, Yuri, eu tava te falando ali do problema lá de um projeto em específico aqui, mas por que aquilo passou? Cara, certamente não passou por uma revisão de uma figura com mais experiência. Alguma coisa ali, alguma coisa não, tipo, passou batido. Então não tinha um olho assim acima filtrando, dizendo, ó, isso faz sentido ir ou não faz sentido não ir. Então, realmente, essa figura aí é necessária, cara, porque se essa figura tivesse existido no passado para filtrar isso que eu falei para você, que eu não vou falar aqui, que é um problema, hoje a migração do sistema seria mais fácil. Então, é um trabalho a mais que vai custar mais tempo, a gente sabe que tempo é dinheiro, é mais tempo para ser modernizado. Então, meu, ó, eu tô vendo o gatinho ali no canto da tela. Quem tá assistindo tá vendo. Já não tem mais medo das entrevistas, velho. Já puxa o gatinho. Agora tá à vontade. Bom, Grace, estamos chegando aqui agora no final do programa. A gente está tentando fazer agora uma nova leva de programas de 30 minutos, mas a vontade era de conversar mais com você, para te conhecer mais, mas a gente tem que encerrar. Mas para fechar aqui, eu queria te fazer uma pergunta final você já falou um pouquinho, né? Mas alguma coisa que você talvez não tenha falado ainda sobre um conselho, né? Específico aí de quem está mudando de área, né? Que você passou por esse processo, como contou um pouco como foi para você. Então, que conselho você deixa para alguém que está saindo aí de, poxa, o cara é policial, era médico e seja lá o que for e resolveu programar? O que você pensa nos problemas aí que ele pode vir a enfrentar? Que conselho, se tivesse que dar um conselho agora, o que você diria? Não desista, porque todo dia eu pensava em desistir. Toda vez eu tinha um obstáculo, era difícil, eu falava, vou voltar para minha zona de conforto, porque é isso que a gente gosta, né? É do ser humano, a gente gosta de estar naquela zona onde a gente se sente bem, onde a gente domina tudo, onde a gente sabe tudo, não precisa perguntar nada para ninguém. Então, essa é a dica, não desista de aprender, porque com certeza aprender uma coisa nova não é fácil, aprender tecnologias não são fáceis, tudo é novidade, então você está sempre sobrecarregado, então não desista, porque é uma área recompensadora, assim, eu acho que quando eu vejo que eu termino uma tarefa, eu falo, meu Deus, eu sou muito inteligente. Aí eu subo um bug pra onde eu falo, meu Deus, eu sou muito boa. É assim, né? A vida do dev é assim, tipo, no dia ser um gênio, no outro dia ser um jegue, assim, e fica. Eu acho que é isso que acende, assim, uma paixão que eu não tinha mais. Eu tive no começo das minhas outras profissões, mas é aquela coisa de querer resolver os problemas, ter sempre uma novidade. Você pode fazer o mesmo código 10 vezes e esse código nunca vai ser igual. Então, você tá sempre nessa novidade, você tá sempre naquela coisa alta ainda, sabe? Tudo é novo, tudo é divertido e nunca cai na mesmice de sempre. Pelo menos pra mim, assim. Então, esse é o conselho, não desista, estude bastante, escolha primeiro uma área que você goste, porque não vai fazer que nem eu, que comecei com front-end e ficava horas para fazer formatar as coisas lá, CSS, horrível. Alinhar uma div. Olha, eu não gosto Centraliza a div. Foi difícil. Quando eu fiz o meu TCC, eu tive que fazer um projeto e foi difícil. O front-end acho que eu demorei, assim, meses, e o back-end eu fiz, sei lá, rapidinho, 2 semanas, sabe? Então... Primeiro você escolhe uma área que você gosta para direcionar os seus estudos, porque se você não consegue aprender, se você tem essa dificuldade porque você não gosta, não é uma coisa assim que você está acostumado, você vai desistir. Então escolhe uma coisa que você gosta, que você vê resultado rápido, que você consegue fazer um projetinho pequeno para você ter portfólio também, essa é uma outra dica. Faça projetos para você praticar e ter portfólio na hora de você fazer uma entrevista. Você domina aquele assunto, porque você fez o seu projeto, então você vai conseguir explicar aquilo com clareza. E isso era o mais difícil para mim no começo, dominar alguma coisa nova. Então, acho que essa é uma excelente dica de fazer projeto, de você conseguir terminar alguma coisa, porque na tecnologia também a gente começa vários projetos tentáculos, assim, enormes, e não consegue terminar. Começa com uma coisa pequena.
um passo de cada vez. É isso aí. Não começa tentando fazer o Uber, né? Tipo o iFood, mano, vai com calma, né? E só, então, antes de encerrar aqui, só para destacar, eu queria falar complementar um monte de coisa que você falou aí, mas eu vou destacar só uma, que é programar não é fácil, gente. Que nem a Grace falou aqui, né? Vários momentos ela pensou em desistir e tudo mais, e ela mesma aqui tá aconselhando a não desistir, mas assim, não romantize, cuidado com isso, não romantize muito a área, porque tem aqueles famosos cursos, né? Dev Full Stack em 6 meses. Tipo, tem muitos. Você tá fazendo um programa só sobre isso. Então, exatamente. Assim, é possível? Todo mundo consegue? Não. Calma lá. E mesmo que consiga, qual o nível desse cara full stack, essa pessoa full stack? Então, calma lá. Tem vários poréns, né? E mais uma coisinha que você comentou também, que é muito legal, que é sobre experimentar, né? Experimenta uma área, depois tem várias áreas, vai experimentando e vê o que você se identifica mais. Sensacional. E todos os conselhos foram fantásticos, dá para moderar isso, colocar num quadrinho ali, colocar na parede e seguir todo dia como uma religião, porque foram fantásticos. Eu só coloco mais uma no final. Não tenha medo de perguntar pro Senhor, né? Isso é bom. Quando você conseguir, pergunte pro Senhor, vá lá, converse com o cara é gente boa também. É isso aí, gente. A vontade que eu falei era de conversar mais. Aqui ela falou, tive que escolher aqui o que eu queria complementar. Queria conversar mais com você, Cris, mas a gente vai encerrando por aqui. Bom, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Yuri, mais uma vez aí, tá com a gente. E a você que ouviu esse programa até aqui, muito obrigado e até a próxima. Tchau.